Bem, gente, bem-vindos. Meu nome é Arita. Eu queria falar com vocês sobre A Improvável Jornada de Harold Fry. Essa é a minha leitura para vocês. É um vídeo já que eu coloco dentro do Veda, na minha lista de 12 livros para 2015, e também como parte do projeto Coração Literário, aí do blog com a Ana, tá legal? Eu achei muito legal. Eu gostei muito do livro, mas eu tenho algumas ressalvas, sabe? Depende da vibe que você tá, você não vai curtir muito. Então, vamos tentar entender essa estrutura para poder sacar a ideia do livro e não ter esse preconceito tão grande assim. O Harold Fry é um homem acima de 60 anos que vive um casamento assim, sem sentido, com a sua esposa. Eles moram na mesma casa, às vezes se cruzam pela escada e não conversam. Ela era uma mulher possessiva, ciumenta com o filho, e aos poucos você vai descobrindo a sombra desse filho na história e o que aconteceu com ele lá para o final do livro, quando Harold consegue trabalhar com seus sentimentos, trabalhar com essa opressão que ele sofreu a vida inteira. Ele foi um homem muito oprimido e eu fiquei muito sensibilizada com a postura do Harold, porque ele não era uma pessoa tão frágil assim. Ele era um homem normal, com plenas capacidades mentais, mas que foi por um bom tempo da vida esmagado. Ele se deixou esmagar. O pior é isso, às vezes a pessoa luta contra uma série de coisas, mas se deixou esmagar, né? Então o Harold está em casa, a sua esposa com seus outros afazeres, numa vida muito comum na Inglaterra, quando ele recebe uma carta de uma colega de trabalho de muitos anos atrás, chamada Queenie, e ela diz para ele que está com câncer, e como ela não tem mais ninguém nessa vida, ela queria contar para alguém o que aconteceu com ela, onde ela está, para deixar um rastro dela, né, na vida. Ele lê e ele não sabe o que fazer. Esse tipo de história, ela tem assim como tema central sempre sentimentos de amor, amizade, arrependimento. Então a fragilidade de um homem aposentado e triste como o Harold frente a uma situação de conflito. Você vai entendendo aos poucos a força que a Queenie tem na vida dele, mas isso é tudo no final, gente. De começo você lê, você fala, ai meu Deus, é um livro melancólico, ai meu Deus, é um livro depressivo, cada capítulo às vezes tem uma temática diferente que te faz refletir. Então é um livro reflexivo. Os personagens te induzem a pensar sobre a existência da vida, relacionamentos com as outras pessoas, compreensão da dor do outro. Enfim, me lembra muito a situação, por exemplo, do Forrest Gump, a sensibilidade. Eu acho que eu associo muito bem. Lembra do filme Forrest Gump? Eu associo bem essa ideia da sensibilidade do Forrest frente a tantos problemas, um moço que parecia ser tão oprimido e que de repente resolve correr. Foi o que aconteceu com o Harold. Ele resolveu caminhar. Ele escreveu uma carta para Queenie, disse para a esposa que ia levar a carta na caixinha de correio, saiu calçado com sapatos, uma jaqueta, uma roupa simples, e pegou a estrada e foi levar a caixinha de correio. Encontrando com outra pessoa no meio do caminho, ele sentiu vontade de ir na próxima caixinha, caminhar um pouco mais e pensar, e na próxima, quando ele viu, ele já estava indo levar a pé, nessa caminhada, a carta que ele escreveu para a Queenie, até onde ela está. Só que tem um grande problema. A Queenie, ela está do outro lado da Inglaterra. Ele iria caminhar muito. Ele não pensou duas vezes. Ele caminhou, sem nada na mão, uma carteira no bolso, e foi embora. Caminhou, e ele não voltava. A esposa também não estava nem aí. Já tinha até pensado em planejar, se ele não voltasse, tocar a vida dela, porque a vida dela já estava muito difícil. E aí o livro começa a desenrolar dos encontros do Harold com as pessoas e as suas histórias. E ele chega, vai caminhando. De repente, o livro ele tem uma virada, assim, sabe? Quando você vê que não vai dar em nada, você
você vê uma reflexão dessa esposa que ficou lá atrás, essa busca pelo amor que ela deixou também no passado. Você entende o que é a sombra desse filho nessa casa, porque ela mantinha o quarto do mesmo jeito. Então é uma redescoberta de sentimentos, de valores que foram se perdendo com o tempo. Eu até me lembrei também do filme Náufrago, porque ele traz a questão do trabalho da solidão, como ele dá com as suas mazelas. Então, ao longo da leitura, você descobre a dificuldade do Harold em expressar seus sentimentos. E eu não posso pôr culpa no Harold, no mundo só. Eu acho que é um pouco de culpa dele também. Ele se deixou oprimir, ele se deixou levar. E ele começa a pensar nisso. O que ele deixou que as coisas acontecessem? Poderia ser diferente. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, ó, para ver se eu não esqueço de muita coisa. Eu acho que uma das partes mais encantadoras é você ver essa mudança. Então, vocês tendo contato com o material desse livro, eu li no leitor digital, né? Então, eu fiquei pensando como é complexa a alma humana e como é sensível um homem nessa idade a tentar ver o que é importante para ele. E importante era falar com a Queenie. E essa meditação da esposa que ficou lá atrás sobre o amor e se ela ainda amava esse homem, e ela reencontra também algumas pessoas, e esse enredo vai se amarrando e você vai entendendo as coisas mais pro fim do livro mesmo. Eu gostei do livro, foi uma leitura um pouco amarrada para mim, assim, eu demorei um pouco mais de tempo do que eu deveria, do que eu poderia estar demorando. Eu geralmente leria esse livro em 2 dias, eu levei muito mais tempo, porque foi assim, sabe, arrastado, mas eu chorei muito no final, e eu me surpreendi, porque traz memórias adormecidas, memórias do passado, esse entendimento desse passado, e a valorização do amor, e a coisa bonitinha deles juntos, ele e a esposa tentando se acertar. Enfim, o desfecho do livro é extremamente sensível, é uma coisa diferente, tá? Foi novo para mim ler esse tipo de literatura, e mexeu com alguns sentimentos, algumas pessoas que eu conheci na vida mais velhas, que vivenciaram situações semelhantes. Enfim, foi muito bom. Então, um beijo para vocês, ó. A gente se vê. Tchau!